partir de janeiro de 2015, a Guia de Trânsito Animal Eletrônica será obrigatória para o transporte interestadual de animais vivos, ovos férteis e outros materiais de multiplicação animal. A EGTA também será exigida para transporte inter e intraestadual de animais vivos destinados ao abate em estabelecimentos sob o Serviço de Inspeção Federal. A guia contém informações sobre a origem do animal, como o código do estabelecimento e da exploração pecuária, nome do produtor rural, do município e destino para o qual o animal está sendo levado. Com a guia, é possível o acesso imediato do Departamento de Saúde Animal à base de dados da Plataforma de Gestão Agropecuária do Ministério da Agricultura. O Rio Grande do Sul tem aproximadamente 2.500 alambiques. A estimativa de comercialização total, incluindo o que é trazido de outros estados para ser vendido aqui, é em torno de 15 milhões de litros por ano. Nós visitamos um local da Serra Gaúcha que produz cachaça e com segredos alemães. A repórter Paloma Poeta acompanhou o processo de produção. Ela é tipicamente brasileira, mas aqui tem sotaque alemão. A cerca de 20 quilômetros de Nova Petrópolis, em Presidente Lucena, descobrimos um alambique que existe desde 1855 e não parou de produzir cachaça. Mais de um século depois, a receita passou a ser comercializada. Dona Helena faz parte dessa história. É da 5ª geração da família. Esse casal veio de Caxias do Sul. Percorreu 60 quilômetros só para comprar o produto. Inclusive, nós vamos fazer hoje uma feijoada. Pediram, por favor, para ter uma cachaçinha para o final. Eu disse, bom, então vamos lá buscar. Todo o processo é feito em família, a começar bem lá do início, quando a cana é colhida e vira caldo. A primeira etapa é aqui, quando moe a cana. Meia hora aqui moe 1.000 quilos de cana, mais ou menos. Ele conta que, como não estamos no topo, mas no sopé da Serra Gaúcha, o clima favorece a produção de cana-de-açúcar. O clima quente o ano inteiro, que favorece o crescimento da cana, né? Depois, o líquido é fermentado e então destilado a 90 graus. Dona Helena vai calculando o teor alcoólico e a qualidade do produto. Se tudo estiver ok, vem a próxima etapa do processo. Aqui é onde acontece a transformação. A cachaça prata vai ficar maturando nos tonéis de inox e a outra vira extra premium depois de envelhecer nos barris de carvalho americano por pelo menos 2 anos. O lote mais antigo da produção já completa 13 anos de envelhecimento. Por isso, a cachaça extra premium fica com essa cor, amarelada. A tonalidade não vem de aditivos, apenas do carvalho americano. A corzinha dela é da madeira do carvalho. É uma por uma. É envasada, é fechada e depois é rotulada e posta em caixas. Quem passa de longe nem imagina o que há dentro da casa de 3 pisos à beira da estrada. Parte do segredo não tem como contar. Está na forma artesanal de fazer algo com qualidade e resgatar o valor de uma bebida tão nacional. Se a cachaça é patrimônio brasileiro, aqui ganha um jeitinho alemão, nem que seja no nome. É que eu falava tanto da nossa cachaça, do Unser Schnaps, que depois ficou o nome fantasia Unser Schnaps. Nossa cachaça, não tem outra. O campo no meio urbano. O roteiro Domingo no Campo volta a oferecer regularmente neste final de semana os passeios que percorrem pequenas propriedades rurais do extremo sul de Porto Alegre. Os participantes podem provar um almoço com cardápio com produtos orgânicos, caseiros e naturais. Também é possível fazer passeios de charrete, de trilha e integrar oficinas que oferecem experiências rurais. E a região que fica na zona sul da capital está envolvida em uma polêmica. Em 1999, a Zona Rural de Porto Alegre foi extinta pelo plano diretor, mas pode ser recriada conforme um projeto de lei municipal. Aqui no Agroband, o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Kleber Vieira. Bom dia. Bom dia. Como é que está o andamento disso? Agora está na Secretaria da Fazenda, depois vai para a Câmara de Vereadores, vocês estão negociando com os parlamentares. Que expectativa vocês têm de voltar efetivamente à zona urbana capital dos gaúchos? Isso foi uma promessa do prefeito, na realidade nós fizemos um trabalho em conjunto, né? E esse trabalho em conjunto beneficiou todos os segmentos dentro da zona rural, para que não é a menina dos olhos dos produtores, não é.
mas também não é aquilo que, na realidade, é o que nós conseguimos, né, para que volte à zona rural. Então, este foi um trabalho que nós apresentamos para o prefeito, né? Lá na SMURB montou-se um quadro de trabalho, mapeamos todas as zonas, aquelas zonas adensadas ficaram contempladas para a construção, então é um projeto bem consciente, acho que não deverá ter problemas, né, na Câmara para votação. Ele realmente passou para o gabinete do vice-prefeito, do prefeito, foi então para a Fazenda, da Fazenda vai, por determinação do prefeito, ir para votação na Câmara. Evidentemente que lá vai ter alguns ajustes, ou quererem fazer alguns ajustes, né? Mas nós estamos atentos. Eu acho que o que nós precisamos estar ali, né? O que os produtores querem estar dentro desse projeto, né? Não é a menina dos olhos, como eu já falei, mas também é o que nós conseguimos para que volte e a gente não perca o pulmão de Porto Alegre, que é a zona rural. Na prática, para os visitantes, por exemplo, que vão nesse passeio Caminhos Rurais, não muda nada. Eles vão para a Zona Sul de Porto Alegre e passam pelas propriedades. Mas para os produtores muda. Vocês vão passar de novo a pagar ITR, por exemplo. É um imposto menor do que o IPTU. O mais importante, eu acho que até nem é a questão de passarmos de IPTU para ITR. Evidentemente que teve umas distorções muito grandes quando voltou, passou a ser, IPTU, porque tem propriedades que pagava 60, 70 reais, começou a pagar 30 mil reais. Um produtor não tem como pagar isso, não é? Mas o mais importante é a condição ecológica da Zona Sul. Preservar essa zona rural. Exatamente, a preservação de fontes de águas, como nós temos no Morro São Pedro, né? Que são quase 900 hectares de área intacta, onde nós temos bugio, paca. Então temos uma flora muito, muito interessante, muito importante e intacta dentro da capital. Isso é o mais importante de tudo. Evidentemente que nós temos 1.200 produtores produzindo hoje. Aí, para quem não sabe, Porto Alegre tem, hoje é uma das 10 cidades maiores fornecedoras dentro da Ceasa. Nós plantamos tudo na Zona Sul de Porto Alegre. E os caminhos rurais, é um caminho muito bonito, e a Zona Sul de Porto Alegre ela é muito bonita, não é? Então, se nós deixarmos que as coisas acontecem, daqui mais um tempo nós vamos ser uma São Paulo. Não temos uma árvore plantada na Zona Sul de Porto Alegre mais. Porque também tem uma invasão imobiliária crescendo, projetos para a Zona Sul, para essas áreas que são de produção. Evidentemente que nós entendemos que de um lado está o rio, do outro lado a cidade já está quase saturada, mas na própria Zona Sul tem vários locais onde podem serem contemplados condomínios, porque já foi feito um e tem vários terrenos baldios na volta deste condomínio que podem ser ocupados. Mas o que acontece? Quando mais longe da zona, se chegamos mais na beirada de Viamão, evidentemente que as terras ficam um pouco mais baratas e o pessoal então quer contemplar condomínios ali. Isto, dentro do projeto, na realidade, vai ser zona agrícola como é hoje, vai ser preservada. Não é? E aquelas áreas que já estão adensadas com alguns condomínios, que muitos deles são irregulares, isso é importante que se diga, isso tem que parar, porque senão nós não vamos ter mais o pulmão de Porto Alegre. São condomínios onde hoje nós não temos uma estrada que nos leve a esses condomínios de mão dupla. Hoje nós vamos para Edgar, que está completamente loteada de condomínios. Isso dificulta o transporte da produção? Não tem nem dúvida. Hoje a gente saía, um produtor saía para ir para a Ceasa às 5 horas da manhã e levava 20 minutos até a Ceasa. Hoje leva 1 hora. E se deixar para chegar às 7 horas, leva 2. Tem alguma produção já em risco aqui em Porto Alegre por causa deste cenário? Tem. Nós somos muito fortes na fruticultura. Pêssego, uva, ameixa. Os nossos maiores produtores de pêssego estão concentrados no bairro Vila Nova. E hoje um dos maiores produtores, que é o Luciano Bertaco, ele está cercado de condomínios. Por um lado, condomínios que é o Alphaville, e por outro lado, o Minha Casa Minha Vida. Então, esse produtor está sofrendo. Ele já era um grande produtor de moranguinho, abandonou porque não consegue colher mais o moranguinho. Então, já está sendo prejudicado o pessoal da fruticultura está sendo prejudicado na Zona Sul justamente por isso, quando o pessoal não respeita, não adianta. Porto Alegre é a capital brasileira do pêssego de mesa, pode perder esse título? Nós produzimos muito ainda o pêssego de mesa, não é? Mas evidentemente que está em risco isso, né? Nós somos a segunda capital com maior zona rural. Isso também estaria ameaçado dentro desse cenário que vocês estão Se nós voltarmos à zona rural, não. Mas evidentemente que se nós não tomarmos essa providência que a prefeitura está do nosso lado, está
Se nós não tomarmos essa providência, certamente em 10 anos não existe mais zona rural. Mas eu penso que é uma providência da comunidade de Porto Alegre, porque é importante que nós tenhamos os condomínios, os espaços de moradia, mas também o espaço de produção. Isso, inclusive, melhora a qualidade do produto que é oferecido aqui, porque ele está mais próximo à zona produtora do comércio, e também diminui o custo, não tem todo aquele transporte, aquele passeio, como a gente costuma dizer. Não tem dúvida. Falando ecologicamente, não tem a menor... Simplesmente a ecologia já basta para que a gente brigue para que mantenha essa zona rural. Porque ali é o pulmão, é onde reforma-se o ar, né, da nossa cidade, é Porto Alegre, aqueles morros da Extrema, Morro do Cantagalo, o Morro São Pedro, que é nas Quirinas. Aquilo ali um manancial, é um pulmão da cidade. Se a gente deixa que isso aconteça, na realidade, ecologicamente, nós estamos matando a nossa cidade, que de um lado tem o rio e vai virar só em condomínios. Mas, falando em produção, evidentemente, nós temos aí Festa do Pêssego, que o mês que vem o pessoal consegue comprar um pêssego colhido na mesma hora, colhido de manhã e vendido de tarde na Festa do Pêssego, colhido numa noite anterior e vendido ali, nas bancas que os produtores vendem no centro de Porto Alegre, no Brick da Redenção, consegue comprar ainda produtos oriundos da zona rural, frescos, e com um agregado maior ao produtor que vende direto ao consumidor final. Obrigada ao presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Kleber Vieira. Fica a torcida do AgroBand para que nós encontremos um equilíbrio nessa convivência entre a moradia e a produção. A gente quer, sim, que Porto Alegre continue com esta zona rural e sendo a segunda capital brasileira com maior área de produção agrícola. Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo sábado.